dia, pessoal. Oficialmente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou gerente comercial aqui na ANAP. Estou aqui em nome da ANAP para agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer também a todos que nos assistem online, que já são quase 200 pessoas, responsabilidade, né? O café da manhã é um momento muito especial, é um momento de troca, um momento de conexão, relacionamento, conteúdo relevante para o setor, e é um momento patrocinado, né? Então, nada disso seria possível se não fossem os nossos parceiros que acreditam na força da ANAP, que acreditam na missão da ANAP de melhorar cada vez mais a saúde no Brasil, né? Hoje, quem traz esse conteúdo é a Select, operadora de planos de saúde, que é uma empresa que entrou conosco na parceria no ano passado, já participaram do CONAP, de outras atividades, já estão confirmados no CONAP desse ano, já tem mais café da manhã depois do CONAP. Esse é o primeiro momento de conteúdo, então eu vou convidar e agradecer muito, mais uma vez, a presença da Select. Convido o superintendente, que é o Luiz Dornelles, para iniciar esse evento com vocês. Muito obrigada, um ótimo evento. Obrigada, Luiz. Bom dia a todos, prazer imenso estar aqui com os senhores e senhoras. Também não posso deixar de dar um bom dia a quem está online com a gente aí, né? Mais de 200 pessoas praticamente. Satisfação enorme em nome da Select estarmos aqui. Me chamo Luiz Dornelles, sou superintendente da Select. Estou aí à frente de toda essa estratégia da operadora desde o início. Começamos a operadora praticamente do zero, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, para que todos conheçam aí quem não nos conhece. E a satisfação é enorme estarmos aqui. Estou aqui com o Maico também, que é o nosso superintendente de marketing, vai falar um pouquinho para a gente também. Seja bem-vindo aí, né, Maico? Vou pegar o passador aqui, porque a gente já vai começar falando um pouquinho da empresa, né, o porquê que estamos aqui também, e o tema hoje também, que é a discussão aí das nossas parcerias comerciais, né? Bom, a Select é uma operadora de plano de saúde, como todo mundo já conhece, né? Para quem não conhece, nos apresentamos aqui como plano de saúde, né, que nasceu em Goiânia, já há praticamente 30 anos de mercado, e a Select estabelece aí parcerias estratégicas com referência no setor, né, garantindo aí um plano de saúde diferenciado, de excelência, e a nossa missão é garantir o bem-estar e a qualidade de atendimento dos nossos clientes e associados. Aqui eu vou trazer um pouquinho, para ficar mais fácil, né, a linha do tempo, né, para saber um pouco mais da Select, 30 anos, mas a Select é jovem, né, relativamente jovem no mercado. Obviamente que o grupo adquiriu uma operadora já em curso, né, essa operadora era vinculada ao Hospital São Francisco, lá de Goiânia, qual foi fundado em 1968, e fez o lançamento aí do plano de saúde do Hospital São Francisco em 91, que aí se denominou PlanMed, que era o plano de saúde local, para atender as necessidades do Hospital São Francisco, direcionar ali os seus clientes especificamente para o hospital e alguns outros parceiros, né, credenciados. Então, estava retroalimentando ali o sistema do hospital. Mas em 2023 assumiu uma nova gestão, que é o grupo que nós fazemos parte, né, uma holding, em que conseguimos aí adquirir, através de algumas negociações já de um tempo, a operadora, e lançamos a marca Select para o mercado nacional. 2024 e 2025 foi praticamente a consolidação da marca, né, e a expansão nacional. Foi onde, de fato, começamos aí todo o trabalho que estava nos bastidores desde 2023, a gente começou a colocar em prática a partir de 2024 e 2025 em alguns estados. E até convido aqui para estar conversando com a gente e falar um pouquinho do que nós fizemos, né, para fortalecer a nossa marca, o Maicon, que é o nosso superintendente de marketing. Bom dia, Maicon, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Como o Dornelles bem salientou, eu sou o Maicon, sou superintendente de marketing da Select. Esse roxo que vocês veem espalhado pelo Brasil todo foi uma criação da agência que toma a frente aí, do marketing, criação de marca, manutenção também da marca, né? O ano de 2025 foi um ano muito importante para nós. Foi um ano de consolidação e de fazer o branding de fato acontecer. Branding é quando a gente coloca a marca em movimento, né? E é bem interessante, Dornelles, porque em 2025 a gente colocou a marca em movimento não só através do marketing potencializado, mídia offline, OH, mas também parcerias estratégicas com a nossa rede, né? Então, alguns exemplos que a gente tem aí é a corrida do Real Português lá em Recife, que a gente
fez, patrocinou, estava com eles ali no Outubro Rosa, também em parcerias com a Caminhada do Coração em Curitiba, com o Constantini, entre outras vertentes, com hospitais que a gente foi agindo de maneira regional e divulgando com abrangência nacional essas ações que a gente foi feito em parceria, ajudou a alavancar não somente a marca Select, mas também o próprio hospital. Então, a nossa parceria se dá muito por isso, né? Nós estamos, vice-versa, compartilhando ali e fazendo o brand acontecer em ambas as vertentes, seja pela operadora ou seja pela rede, né? Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Michael. A gente também teve parceria com o hospital também lá no Pará, né? Hospital do Coração. É verdade. Teve o Hospital do Congresso, Coração. né? Também teve o projeto Disney, né? Que é um projeto que vai se repetir esse ano, com abrangência em outras capitais também. Nós se tornamos o posto oficial de saúde da Disney aqui, né? Foi uma tratativa com o time da Argentina, que representa a Disney aqui na América Latina. A gente acabou entrando com a primeira operadora em parceria com uma marca de peso, que é a Disney, né? Todo mundo aqui tem um sonho desde criança, cresceu vendo isso. Começou lá em Curitiba com o Natal da Disney, não sei se algum de vocês já ouviram falar. Então agora vai ir para 4 capitais, né? Florianópolis, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba esse ano. E novamente nós vamos ser o posto de saúde oficial do evento, né? Em São Paulo, então vai ter novidade. Então. Vai ter Legal. a corrida, vai ter o Magic Run aqui, né? Legal, bacana. Obrigado, Michael. Bom, dando sequência aqui, nosso objetivo nos bastidores, né, no período que a gente colocou a linha do tempo, era de nacionalizar essa marca, né, entrarmos praticamente todo o território nacional. Nós colocamos aqui um Czinho de comercialização, são os estados onde já estamos comercializando os produtos da linha Select. Os estados que ainda não estamos comercializando, nós já oferecemos a rede credenciada para que os nossos beneficiários de outros estados que estão comprando aí o benefício através da Select de plano de saúde tenham acesso à rede. São questões estratégicas que agora, para até o final desse semestre, né, de 2026, queremos estar presente aí em todos os estados, né? Isso vai acontecer até antes, mas é um prazo que a gente coloca ali para algumas situações, tá? Aqui a gente traz um pouquinho da evolução das vidas da Select. Lembrando que a Select hoje está em torno de 94 mil beneficiários. Na agência nacional tem um gapzinho ali, né? Então a gente, de período, né, de consolidação das novas inclusões, vocês vão checar lá que está em torno de 86 mil vidas. Mas nós já passamos de 94 mil vidas. E o interessante é que nós estamos completando um ano de comercialização, praticamente em outubro, novembro e dezembro, de 4 ou 5 estados que nós atingimos. Então nós temos outros, praticamente ali 16 estados ainda que não completaram nem um ano de comercialização. São Paulo é um deles, Rio de Janeiro também, que praticamente de outubro do ano passado que nós lançamos a comercialização aqui, né? Então, com isso, demonstra que nós tivemos um crescimento orgânico, né, de vendas, sempre no perfil do massificado, porque nós acabamos entrando, seja para pessoa física, para o pequena e média empresa, ou para um produto adesão. Estamos fechando já algumas grandes empresas, mas faz parte da nossa estratégia, né, formar esse colchão de ticket médio, de garantir também um bom atendimento, e entendemos que foi já algo inusitado que chegamos até aqui. Porque você conseguir atingir o Brasil, né, 27 capitais, então realmente assim foi muito trabalho, né, nesses últimos quase 2 anos e meio, um pouquinho mais talvez, onde os senhores são parte fundamental de tudo isso, né? Bom, aqui a gente fala um pouquinho dessa expansão nacional, dos parceiros, porque a expansão da rede, né, o nosso produto são vocês, né? A gente sempre costuma falar isso, que é a rede credenciada. Então, além de contar com uma rede completa, a Select segue, constante expansão, né? Não paramos ainda, a gente quer crescer, e buscando esse crescimento através da expansão a nível nacional, que é o que a gente vem fazendo. Aqui a gente traz algumas marcas, que são marcas um pouco conhecidas, né? Que traz um pouco de credibilidade também para essa operação, onde estamos com grandes grupos econômicos, né? Sendo já parceiros. Em algumas capitais a gente já consegue ter um volume expressivo de negociação, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Também colocamos aqui os parceiros associados da ANAP, né? A ANAP, somos a primeira operadora praticamente parceira da ANAP, a qual a gente foi muito bem recebido. Tivemos aí algumas participações já, teremos novas participações. Hoje aqui um café da manhã que a gente está promovendo para falar um pouquinho.
Então, vai a nossa gratidão muito forte aí para todos da ANAP. Aqui traz um pouco de São Paulo, né? Quem faz parte já conosco aí da rede credenciada. Então, são hospitais todos renomados, né? De muito peso aí também para o mercado, muita confiabilidade, credibilidade. Isso faz com que o nosso produto fique cada vez mais competitivo também no mercado. Minas Gerais, também, já temos uma rede bastante completa, né, com alguns hospitais. O que eu estou trazendo aqui são hospitais que fazem parte da ANAP. Né? No Paraná, também, temos vários hospitais aí que estão conosco. Esse aqui é uma quantidade do que fazem parte aqui da ANAP. Santa Catarina, Hospital Dona Helena também. Muita parceria aí para o nosso amigo Tadeu. Pernambuco, Hospital Santa Joana, o Real Português, também são hospitais bastante parceiros aí da Select. Distrito Federal, também temos alguns hospitais aí conosco. O Pará, Hospital de Saúde da Mulher. Na Bahia também temos hospitais que fazem parte da ANAP. Sergipe, Hospital Primavera. Goiás, tem Maternidade Ela. Nós também temos o Horizon, que faz parte aí do grupo Albert Einstein, né? Também é credenciado conosco, né? Desculpe, em Goiânia. Espírito Santo, Hospital Meridional, Rio Grande do Sul. Eu estive recentemente, para ser mais exato, na semana passada em Porto Alegre, então estamos avançando também. Queremos colocar o nome Hospital Moinhos de Ventos, né, que a gente conseguiu evoluir bastante aí, então só estamos no finalmente das contratualizações, mas é um hospital que tem um peso enorme também a nível nacional e que vai estar conosco. Aí aqui é o que eu falei, né? A gente trouxe alguns exemplos aí de parceiros que estão com a ANAP, que estão conosco também. E já fica o convite para quem não esteja, né, para conseguir aí falar conosco e evoluirmos nas negociações. Então, a Select se posiciona como uma operadora robusta, né, e competitiva, como uma operação robusta e competitiva, sustentada por uma rede com mais de 3 mil credenciados. Então, nós não nos limitamos somente no que a gente apresentou aqui. Desses 3 mil credenciados, entre clínicas, consultórios, laboratórios, nós também temos aí mais de 300 hospitais credenciados. Isso também traz uma credibilidade, né, além do que a gente mostrou, grandes marcas, também tem o posicionamento de hospitais a nível nacional que não são tão conhecidos, mas que quando você visita regionalmente você se surpreende, né? Tem muita carência também, mas também tem muita coisa boa. E aí a capilaridade, que é a escala estratégica, acesso e poder de negociação, sustentando o crescimento com qualidade e segurança. Aqui eu vou passar um pouquinho para vocês que nos orgulha por sermos uma operadora relativamente jovem, né? Vamos falar assim. E que a gente já teve o reconhecimento do Reclame Aqui, que hoje é um órgão que está bem em cima de uma prestação de serviço de um modo geral, né? E das operadoras não é diferente. Então, nós chegamos a uma pontuação aí que o vídeo vai falar por ele. Vou passar um pouquinho aqui, bem rapidinho. Temos mais uma conquista para comemorar. Nossa nota no Reclame Aqui subiu para 8,3. E mais, hoje a Select está entre as 3 melhores operadoras de planos de saúde do setor no Reclame Aqui. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, oferecendo atendimento de qualidade e cuidando bem de quem confia na Select. Seguimos juntos, evoluindo todos os dias para oferecer a melhor experiência em saúde. Falei que era bem rapidinho, né? Mas dá orgulho, né? Trabalho árduo, né? Sempre a exigência é muito grande. É um novo entrante, é uma operadora que está indo para o 3º ano, comercialmente falando, está ainda completando o 2º ano. E é natural, né, que a exigência seja maior ainda do que uma empresa já consolidada, uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, a qual eu também fiz parte de outras empresas aí, né? Somos jovens quanto empresa, mas já estamos há algum tempo aí quanto profissionais, né? A operadora, ela trouxe vários profissionais a nível nacional com bastante experiência, principalmente o pessoal nosso da rede credenciada, que é bem importante, né? Bom, aqui também a gente trouxe um pouquinho, só para estarmos um pouco antenados e falando em igualdade, né? Os números do mercado. Então, nós trouxemos aí, tudo isso é fonte da Agência Nacional de Saúde. Em janeiro de 2026, o país registrou aí
praticamente 53 milhões de beneficiários em planos de saúde e 35, 36 milhões de beneficiários em planos odontológicos. Então, na comparação de 2025 para 2026, houve um crescimento de mais de 1 milhão de beneficiários em planos de saúde. Sinal que o mercado, né, vem reagindo. Isso também faz com que os senhores e senhoras aí analisem os seus mercados regionalmente. A gente também traz um dado aqui regional que é bem interessante. Aqui só complementando, né, então, praticamente aí com 53,18 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, o setor, né, ele se manteve em patamar historicamente elevado, nesse início de 2026 principalmente, e reforçando aí, né, tudo que nós temos que ter no nosso dia a dia aqui, né, que é a resiliência, a relevância estratégica do mercado de saúde suplementar para o Brasil. E aqui só ilustrando um pouquinho do que a gente falou ali, mas o importante é saber que entraram aí para o mercado mais de 1 milhão de beneficiários nesse último ano. Aqui também um dado interessante, pelo menos nos últimos 5 anos, né, que foi a evolução aí desses beneficiários, né, que confirma uma tendência consistente de expansão. Então, se você for observar, em 2020, né, o mercado tinha aí em torno de 47 milhões, 48 milhões de beneficiários, isso em dezembro de 2020, e salta aí para 53,09 milhões em dezembro de 2025, que representa um crescimento aí aproximado de 10%. Um período que a gente sabe que teve um período também de mudanças, né, de comportamento, inclusive de tudo que a gente passou, né, de pandemia e tudo mais. A procura foi grande por conta disso também, mas o mercado ele vem numa crescente. Isso é bom. O mais importante, para frente, a gente vai discutir um pouquinho das questões dessas parcerias, o que pode atrair um pouquinho mais outros mercados que são desafiadores também. Aqui, que eu falei um pouco da taxa de cobertura e potencial de expansão, que é a regionalidade, né, do setor aí de operadora de plano de saúde para quem tem o acesso. Então, a cobertura dos planos médicos hospitalares no Brasil ainda é desigual entre algumas regiões, o que traz aqui, né, e revela tanto concentração de mercado quanto espaço relevante para expansão. Então, em janeiro de 2026, a taxa de cobertura regional para o norte, né, foi de 11,3%, ou seja, de toda a população que reside no norte do país, apenas 11,3% tem plano de saúde. No Nordeste, 13,1%, né? No Centro-Oeste, 27,5% das pessoas, né, da população que tem plano de saúde. Já no Sudeste, 36,3%. E no Sul, 25,7% da população tem plano de saúde. Quando a gente coloca isso no consolidado, aí a gente tem uma taxa aí de 24%, 25% da população que tem plano de assistência médica privado. Então, esses dados aqui mostram que o mercado já possui alta densidade em regiões mais maduras, especialmente no Sudeste, mas ainda apresenta forte oportunidade de desenvolvimento em regiões menores, né, de penetração, aí, como o Norte e o Nordeste. Em outras palavras, né, ainda existe amplo espaço de crescimento estruturado, interiorização, expansão por meio de rede e modelos assistenciais mais eficientes, que é o que nos desafia, né, sentar e tentar discutir em cima dos números, o que a gente pode buscar. Aí aqui vem o tema, né, enfim, do que a gente discute quase que diariamente, principalmente por vocês aqui, né, sempre estão falando com as operadoras, que é o equilíbrio como base para as negociações sustentáveis. Então, negociações sustentáveis exigem o equilíbrio entre viabilidade econômica, qualidade assistencial, previsibilidade para ambas as partes, isso é muito importante, em um setor cada vez mais pressionado por custos, judicialização, glosas, uma palavra aqui que sempre é muito falada, né? E o aumento da complexidade assistencial. Então, negociar bem não significa apenas reduzir preço, significa construir uma relação saudável, duradoura e capaz de gerar valor real. Esse é o nosso desafio de estarmos desse lado do balcão e vocês do outro lado do balcão, ao qual já fiz parte também, já trabalhei em hospital na parte também comercial,
onde tinha que trazer o negócio para dentro do hospital. E como eu fui, minha trajetória de praticamente 30 anos, eu fui, na sua maioria, operadora e seguradora, fez eu enxergar um pouquinho o olhar que vocês têm do mercado aqui, das operadoras e seguradoras aí que prestam serviço para os beneficiários. Consequentemente, tem vocês como um fator principal, que é o produto, né? Então, nesse contexto, o equilíbrio contratual se torna um ativo estratégico muito importante. É ele que permite preservar a operação do prestador, garantir o acesso do beneficiário, sustentar a competitividade da operadora e reduzir algo que a gente quase não tem, né, que são os conflitos na execução do contrato. Então, eu vejo que a gente precisa, de fato, mudar, né? Porque a gente percebe que, quando a gente entra num looping aí já da operação, se a gente não corrigir a rota muito rapidamente, a gente vira uma tendência de ficar como o mercado está, né? Vocês mandam as contas, a gente simplesmente faz as glosas, não tem interlocução, se discute um pouco para frente, muitas coisas são ajustadas, outras não. Então, é o que a gente percebe, que o mercado acaba trazendo esse conflito. E nós entendemos que precisamos mudar esse mindset de fato, né? Não só no discurso, não só estar aqui falando para os senhores, mas de ambas as partes, né? Importante. Bom, para a gente também trazer dados oficiais, né, a própria ANS, em seu programa de remuneração baseada em valor, ela destaca a importância de contratos consistentes, né, ou consensuais, entre operadoras e prestadores, com foco em qualidade, redução, né, de glosas, importante, e divergências. Então, se a própria agência ela fomenta essa situação, de fato, a gente tem que colocar em prática, né, que é a viabilidade econômica, que são os 3 pilares aqui que ela acaba apresentando, a qualidade assistencial e a previsibilidade. Na viabilidade econômica, é preservar a operação do prestador e a competitividade da operadora. Por isso que é sempre importante estar cada vez mais próximo para estar discutindo até o próprio planejamento estratégico. Isso vai ajudar muito, a gente vai falar um pouquinho na frente. A qualidade assistencial é garantir o acesso ao beneficiário com foco em desfechos e redução de glosas. Porque quando você também vai aplicar tudo que tem que aplicar, muitas vezes o prestador ele fica preocupado. Será que a operadora vai me pagar? Sabendo que a gente tem uma pessoa ali, um ser humano, né, que precisa ser atendido e ter a qualidade para que aquele desfecho, de fato, seja positivo. E a previsibilidade é reduzir conflitos na execução do contrato e construir relações duradouras. Isso é o mais importante, porque a gente vê que até são relações duradouras, mas conflituosas. Sempre cada um meio que puxando ali para o seu negócio, que não está errado, você representa uma instituição, porém é importante estarmos consensuados, né, naquilo que a gente tratou contratualmente e no dia a dia também a evolução e a maturidade do profissional que está à frente daquela cadeira que faz uma interface, seja com a operadora e a operadora também com o hospital. Bom, tenho certeza aqui que todos sabem muito bem aqui os modelos de negociação, mas para que a gente possa discutir e colocar aqui, nós trouxemos aí também, para colocarmos aqui o que temos de mercado hoje, que é o Fee for Service, o Capitation. Então, são modelos de remuneração, devem ser definidos conforme o perfil assistencial, o nível de maturidade da relação contratual e os objetivos estratégicos das partes. Falei um pouquinho antes, né, antecipei, sobre participarmos e discutirmos em cima dos nossos planejamentos estratégicos, sejam nossos da operadora e o que vocês estão pensando também dentro das suas instituições para o presente, futuro, né, seja médio, longo prazo. Isso é importante para que a gente consolide ainda mais a nossa viabilidade. E aí o Fee for Service, né, o famoso conta aberta, né, o dito popular, digamos assim, é um modelo em que a remuneração está vinculada ao volume de procedimentos realizados e faturados. E é um formato amplamente utilizado no setor e pode ser adequado em negociações que demandem detalhamento da produção assistencial, rastreabilidade de itens e maior flexibilidade operacional. Isso dá uma certa liberdade, mas também dá um pouco de temor, porque a conta é apresentada e é discutida, porque ela é aberta, né? Então tem todas as questões que a gente sabe muito bem. Ao mesmo tempo, a ANS reconhece que o modelo historicamente predominante, baseado em Fee for Service, estimula o volume
e nem sempre está alinhado com os desfechos, né, e eficiência. Bom, o capitation, que aqui também seria o pagamento por usuário, acho que tem um modelo que ele é baseado em valor per capita previamente pactuado para a cobertura de uma população em determinado período. Existe uma certa maturidade para a gente estar discutindo isso e uma relação de muita confiança. Então, a literatura técnica utilizada pela ANS descreve a capitation como uma forma de financiamento por pessoa, antecipada e orientada à provisão de serviços, sendo mais aderente a contextos de coordenação de cuidados, previsibilidade orçamentária e gestão populacional. Em 2017 para 2018, eu trago um exemplo aqui, a gente não vai ilustrar, não vai nominar também, em que entramos no mercado, numa outra operadora, que eu fazia parte, um mercado novo para essa operadora, e que nós fizemos um modelo de capitation com esse prestador, que no primeiro momento foi tudo muito bom. E aí o que eu trago de reflexão? Na época, nossa diretoria optou em ter atenção primária com um parceiro e a parte hospitalar, né, SADT, e alguns outros itens com a parte hospitalar. E, ao longo do tempo, nós vimos que existiu alguns conflitos com relação a isso, porque o capitation ele acaba direcionando ali o paciente, né, o beneficiário daquela operadora, obviamente por busca de um ticket médio mais competitivo na venda, e é isso tudo muito combinado com as empresas, tanto é que nós fechamos um número bem significativo de vidas na época, né, em torno de quase 40 mil vidas, com várias empresas, onde fizemos um pool e trouxemos essa novidade para entrar no mercado, porque era uma marca naquela regionalidade desconhecida, embora nacionalmente muito conhecida. E aí, né, diante dessa parceria que nós fizemos, a gente teve que revisar depois de um período, porque ficou um pouco insustentável para a parte hospitalar, porque a demanda da atenção primária não estava em sintonia com quem estava recebendo o paciente. Então, não é para cercear o atendimento, nunca foi discutido nada disso, muito pelo contrário. A gente teve que recuar, porque a conta não acabava fechando para o prestador. Então, tem que tomar também um pouco de cuidado, tem que ser um movimento muito orquestrado e com todos os participantes sabendo do seu real papel para que não complique, não mude o curso, né, também com relação ao que a gente planejou inicialmente. Vou pegar uma água aqui, tá? Só um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal. Obrigado. Então, eu quis trazer um exemplo, né, que eu vivi, e qual foi muito bom, porém, a gente teve que dar um passo para trás, injetar mais recurso para o setor hospitalar, né, para que ele tivesse também resultado, e acabamos desmantelando essa situação ao longo do tempo, por essas questões que eu coloquei. Bom, então aqui o que a gente fala também, né, pelo menos ativamente agora, nesses últimos 3 anos, e credenciando praticamente mais de 300 hospitais, fora de toda a rede aí, com mais de 3 mil prestadores, que não existe um modelo único ideal. O melhor desenho é aquele que se encaixa na realidade da negociação, no perfil da carteira, na capacidade de gestão do risco e na maturidade dos indicadores assistenciais. Isso é bem importante aqui, como a gente deixa como um ponto a sempre se refletir, né? Aqui, a parceria estratégica em cenários desafiadores. Nosso setor ele é extremamente desafiador, né? Para quem está prestando serviço, para quem compra o serviço, para quem atrai o beneficiário. Então, em um ambiente de pressão assistencial e econômica, a relação entre o operador e o prestador precisa evoluir de uma lógica, né, de uma lógica puramente transicional para uma lógica de parceria estratégica. A gente sair um pouco desse conforto que nós estamos, né, e buscar, de uma forma em conjunto, uma estratégia que viabilize tanto para o prestador, quanto torne também a operadora competitiva com outros players aí de mercado, né? Então, o mercado exige respostas mais inteligentes, contratos mais bem desenhados e visão compartilhada sobre qualidade, eficiência e sustentabilidade. Então, o que eu digo aqui é que a experiência que nós tivemos em alguns casos é que, assim, ó, vocês são novos,
a condição para vocês é essa daqui, se quiserem é isso, senão não tem como vocês estarem aqui. Só que aí, poxa, aí a gente volta com o investidor, fala, ó, a gente não vai poder ser tão agressivo em preço, né, para entrar no mercado mais competitivo, porque o serviço que nós estamos comprando ele está acima da média, dentro de uma naturalidade. Até porque é uma operadora que está indo para o seu 3º ano aí, ativamente, mas comercialmente falando ainda vai para o 2º ano, embora teve um crescimento expressivo em algumas regiões, né, tudo muito bem desenhado para esse crescimento. Foi um crescimento desgovernado, foi um crescimento em que a gente já estava prevendo. Inclusive, a nossa meta era 100 mil vidas. Nós não atingimos a meta, mas chegamos a 94, que era a meta do ano passado, nos mercados que nós entramos. E essa é a realidade do lado de cá, né? Vendo que também o mercado se movimenta, a verticalização, e adotando, né, a sustentabilidade para o seu negócio, porque ela já tem uma carteira. E nós estamos iniciando a busca da carteira de mão dadas com vocês. Isso é muito importante. Então, mesmo em cenários desafiadores, é possível construir soluções vantajosas quando há alinhamento de expectativa, transparência na negociação, compromisso com resultados sustentáveis. Mais do que discutir preço, que eu sempre falei, né? O foco deve estar em estruturar relações, que fortalecem a operação no médio e longo prazo. Isso é importante, a transparência mais ainda. Como a gente já tem um tempo, né, dentro dessa operação de plano de saúde, eu já também participei do lado do hospital, né, fazendo negócio com as operadoras, a gente sabe a realidade hoje de muitas empresas que por algum tempo até não conseguiram trazer um equilíbrio ainda para o prestador, né? Por estar lá já há muito tempo, tem um volume grande de vidas, o prestador fica, querendo ou não, também receoso, né, de qualquer mudança radical, porque ele já tem uma entrada significativa por parte de alguns players de mercado. Porém, quando ele vai na última linha, ele vê que o resultado de todo aquele esforço, aquele trabalho, está faltando um pouco, né? Então, são reflexões que a gente tem que ter, né? Se a gente trabalha muito e a rentabilidade ela não chega num ponto em que seja o acionista, seja o dono, suficiente para poder ampliar novos serviços, né? A renovação, o hospital, ele sempre está em constância renovação. Reformas, trazendo novidades, a tecnologia sempre subindo. E aí os novos players que entram, como nós, né, eles acabam inflando um pouquinho, porque tem vários fatores, né, até no sentido até onde estaremos, né? Sempre fica uma pergunta também, operadora nova, mercado bastante disputado, mas entendemos a necessidade e o espaço para novos players. A gente provoca mesmo, porque temos que dar uma mexida um pouco nesse mercado. Nós éramos mais de 3 mil operadoras, hoje não passa de 500 operadoras com as próprias cooperativas aí que são grandes. E a tendência é que isso diminua ainda mais. E aí, você sabe como fica, né, diminuindo o setor, verticalizando, qual é o desfecho desse mercado. Bom, também é importante, né, dando sequência aqui, o alinhamento de expectativas, negociação transparente, só reforçando o que a gente falou ali no slide anterior, e os resultados sustentáveis. Transparência e clareza nos objetivos de ambas as partes. A negociação transparente, construção de soluções vantajosas com base em dados e confiança. E a gente sabe que confiança a gente vai conquistando. Não é tão simples assim. E os resultados sustentáveis são relações que fortalecem a operação no médio e longo prazo. É importante a gente estar discutindo o que será daqui 3 anos, né? O que será daqui 5 anos. Mais uma vez, participando um pouco do planejamento estratégico, se assim for a oportunidade que vocês estão dando aí para um novo player. Voltando, bato na tecla, o alinhamento com o planejamento estratégico. Toda negociação precisa conversar com o planejamento estratégico, já em execução. Isso significa avaliar não apenas o impacto financeiro imediato, mas também o quanto aquela parceria fortalece a rede, melhora a experiência do beneficiário, aumenta a resolutividade e contribui para o posicionamento da operadora e do mercado. E isso vem no impacto financeiro imediato,
que ele é bom para um primeiro momento, mas talvez ele não sustente a médio e longo prazo. A operadora pode também mudar o curso dela. Eu não consigo mais daqui para frente manter. Eu vou manter as vidas que eu tenho, mas eu vou ter que fazer uma nova rodada e adotar uma nova estratégia para que eu tenha sustentabilidade também no lado de cá. Porque eu também não consigo fazer grandes reajustes, né? Um setor, embora ele dá uma flexibilidade ali para a parte empresarial, parte, né, de grandes empresas também, mas quanto maior a empresa, menor é o ticket médio, porque o empresário lá também que vai sustentar a sua empresa, os seus funcionários, consequentemente seus beneficiários dependentes, ela também tem um budget lá para ela anual que ela sempre está querendo apertar. Por isso que fazem todo ano várias cotações, as operadoras adotando contratos de 2 anos também para poder manter aquele cliente pelo menos 2 anos, porque ele é fiel na prestação do serviço, mas quando mexe no bolso do empresário também, ou do acionista, ele tem que estar fazendo a revisão. E são, muitas vezes, imputados reajustes bem abusivos, né, por conta de uma negociação entre as partes, quando são contratos corporativos, e que se vai buscar o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Então, ele não vai seguir uma regra do individual, não vai seguir uma regra também de pequenas e médias empresas que tem todo uma sistemática de reajuste que ela acaba abrangendo um pool, ou seja, dilui ali o seu risco em toda a carteira de pequena e média empresa. Quando é uma grande empresa, a discussão ela é pontual. Isso é o que o contrato prevê. E muitas vezes tem a surpresa, porque foi um ano difícil, ainda existem casos desafiadores para dar continuidade nesse contrato, chegando a reajuste de 90%, que é algo fora da normalidade, mas é o contexto do negócio. Por isso que cada vez mais temos que dar as mãos, entendermos o que é o reflexo de uma negociação ruim desde o início. Lógico que isso tudo em cima de responsabilidade, fortalecimento da rede, a experiência do beneficiário, a melhoria na jornada de satisfação dele também. Eu, quando trabalhei em hospital, a gente tinha um diretor técnico que eu tinha uma admiração muito grande, tenho ainda, né? Graças a Deus ele é presente ainda. E ele sempre falava nas reuniões que para a gente não, ele desenhava no quadro um desenho, não era um profissional desenhista, né? Mas desenhava lá um bonequinho simbolizando que nós estávamos falando de uma pessoa que podia estar no centro cirúrgico, no UTI, entrando no hospital. Isso sempre de uma forma singela, mas que eu sempre guardei. Eu falei assim, poxa, realmente aqui a gente está falando de ser humano, de pessoas, né? E muitas vezes a gente esquece, né? Porque entra na condição comercial. Está muito caro, né? O porquê que foram aplicadas essas medidas aqui, enfim, que daí são discussões médicas. E aí vem toda essa discussão que nós temos entre nós e realmente o conflito, né? Que é uma relação conflituosa que a gente tem que dar um basta nisso. A gente precisa ter transparência, precisamos levar as nossas dores, vocês as de você, também apresentar as de vocês, né? Enfim. E, de um modo geral, a gente sabe mais ou menos como é que o mercado aplica, principalmente em CNPJs, né? Quando é hospital, quando são clínicas. Ele olha o lado dele, que é a redução de custo, mas não olha tudo o que está sendo investido, o que se oferece, as certificações e tudo mais. E posicionamento de mercado também, diferenciação competitiva e crescimento. Bom, a construção de valor no longo prazo, o que ele traz, né? Ele traz ganhos imediatos, os ganhos imediatos podem trazer um alívio pontual. Fechei um contrato com a Select e foi o melhor contrato que eu já fechei até aqui, porque ninguém dá reajuste, ninguém quer mudar o ponteiro, só que nós estamos chegando. A gente não vai trazer aquele volume, ainda tem as questões que são colocadas ali de dúvidas, a consolidação do mercado, mas ele alivia por um lado, mas vai fazer com que a operadora, por não muito tempo, revisite a sua situação e mude a sua estratégia, mais uma vez. Então, ele traz um alívio pontual, mas são as decisões de longo prazo que sustentam um crescimento consistente. A construção de valor acontece quando a operadora e prestador conseguem desenvolver uma relação baseada em previsibilidade. A gente não bateu muito, mas tem os pacotes, né? Eu não coloquei ali como modelo, que são importantes, mas que também geram dúvidas, porque ele traz previsibilidade. Mas o que eu ouvi por muito tempo também dos hospitais? De cada 10 pacotes eu tenho um resultado em 2 pacotes, 2, 3 procedimentos.
E aí fica fixo um contrato que eu não posso mexer num período daquilo que eu contratualizei. Mas a gente tem que voltar para a mesa e apresentar que não está dando certo aquele pacote que a gente fechou. E aí pode ter sido uma situação ali, no momento, um cálculo que foi feito, faltou alguma coisa. Lógico que as intercorrências, a gente sabe que os pacotes são abertos, mas é importante o diálogo. É importante sempre estarmos próximos para poder fazer com que a gente revisite também esse tema, porque isso ajuda tanto o faturamento do hospital, quanto também a previsibilidade de custo para uma operadora. Intercorrências, eu não tenho o que falar, né? Então, aqui, em cima do que a gente coloca de previsibilidade, confiança, qualidade assistencial e visão conjunta de futuro, a gente traz 4 itens aqui que amplia a capacidade de inovação, relações sólidas, cria um ambiente propício para desenvolvimento de novos modelos assistenciais e soluções criativas. Reduz atritos operacionais, quase a gente não tem, tem muito, a gente não deve se esconder, né? Aí a operadora começa a crescer, começa a trazer profissionais de mercado, profissionais renomados do lado da operadora, e quando chegam, falam assim, mas o que vocês estão fazendo está tudo errado. Tem que glosar, conta apresentada com 90 dias, 120 dias, vocês estão pagando. Poxa, mas eu entendo que se o prestador prestou aquele serviço, tem um prazo contratual, a gente tem que abrir uma discussão e rever isso. Eu não posso simplesmente falar não. A gente precisa discutir, porque eu estou, de uma certa forma, não atendendo quem eu nomeei ser meu parceiro. Acho importante isso. Melhora a continuidade do cuidado. Parcerias estáveis garante consistência na jornada assistencial e melhor experiência para o beneficiário. Cria bases para a expansão de mercado. Fundamentos sólidos permitem crescimento estruturado, sustentável e com diferenciação competitiva. Aqui também é um ponto de reflexão, o papel do prestador como agente estratégico, sempre linkado ali ao planejamento das instituições, né, estratégicos. Então, o prestador não deve ser visto apenas como um executor operacional, que também é visto muitas vezes, né? Mas como um agente estratégico dentro da cadeia de valor de saúde. É ele que impacta diretamente na experiência do beneficiário, sem dúvida, né? Na percepção de qualidade, nos desfechos assistenciais e na reputação da operadora. Então, o executor operacional, ele tende a ter uma visão limitada e o agente estratégico uma visão ampliada. Então, o prestador, como simples fornecedor de serviço, focado apenas na execução de procedimentos contratados. Esse é o papel do executor operacional. E o agente estratégico é o prestador alinhado à estratégia da operadora, com compromisso assistencial e visão de parceria, tornando-se parte ativa do crescimento do negócio. Tem que ser em conjunto, não tem como ser... Aqui eu vou brincar, não tem como ser Corinthians e Palmeiras, né? É no dia de jogo. Se vê o cara com a camisa lá do time, ainda vou bater nele, sem nem conhecer. Simplesmente só porque ele está com a camisa de futebol. É isso aí. Então, lógico que eu exagerei um pouco aqui na comparação, não é tanto, mas a gente sempre fica disputando, né? Ou um cabo de força, né? Cada um de um lado, vamos ver quem que vai ceder primeiro ou vai cair. E a gente vê que passa, né, períodos, passa anos ainda, a gente vê uma cabeça executiva ainda um pouco nesse sentido. Então, vamos colocar aí no faturamento, vamos ver o que vai vir. A operadora já glosa linear, então vamos subir o faturamento, porque ela já goza linear mesmo. Então, são coisas assim que eu não estou nominando, né, mas que a gente escuta muito, seja por parte das operadoras, seja por parte dos prestadores. Então, isso aí é a realidade que a gente está atravessando, digamos assim, e que não está assim 100% sustentável para todo mundo. É desafiador para todos nós. Sem contar a expectativa, muitas vezes, de grupos econômicos, né, e também do próprio investidor local, de ter uma margem de lucratividade já bem acima do que era possível de se fazer, né, do que é possível de se fazer. Então, anteriormente, você conseguia ter margens maiores. Hoje, você tem margens maiores inflando o contrato e também, de uma certa forma, matando o novo player, né, que ele também tem a vida curta. Porque se eu pratico preço fábrica, os medicamentos, dos materiais, para um fornecedor, para o meu negócio, e para o outro eu vou colocar um PMC, como é que ele vai conseguir chegar dentro de uma linha de competitividade? Por isso que é importante
termos essa sensibilidade no ato da negociação. Eu não estou falando quando a gente está entrando e ainda vamos angariar as vidas, porque ali também o prestador deu um crédito. Não vai ter um movimento. Ele está cedendo o espaço que já está sendo tomado por algumas empresas, né, por alguns players. Então, ele precisa sentir primeiro. Mas, a partir do momento em que exista uma evolução de vidas, de beneficiários, e que possa colocar em pé de igualdade próximo do que eu tenho negociado, por que não fazer? Por que não estender ali uma negociação diferenciada? Não precisa ser tão radical como muitos querem aí, que estão fazendo, e que a gente sabe que também não traz uma sustentabilidade para o prestador. Mas intermediar, criar uma escala, né? Qual que é o teu crescimento para esse ano de 2026? Então, vamos dar as mãos aqui nesse sentido. Para 2027, a gente pode revisitar, mas isso tem que ser constante para poder ter novos players, para que consiga manter. E aí a gente vê também a questão da própria verticalização. As operadoras, de uma forma geral, estão verticalizando, né? Os grupos econômicos, grandes operadoras, porque além de acompanhar a jornada do paciente, está ali para ele. Lógico que muitas vezes alguns esquecem que vai ter o custo fixo, que também não é moleza, né? Para um hospital gerir aí 24 horas, todos os profissionais que fazem parte, mas eles estão fazendo contas. E o que mais tem nas operadoras é a gente fazendo conta, porque a margem cada vez mais apertada. É uma falsa ilusão acreditar que os resultados são tão expressivos. Nós tivemos aí nos últimos anos, tem um crescimento, mas ele é sazonal, né? Ele vem em períodos em que você consegue ter um resultado melhor, e os outros períodos que você não consegue ter, você tem que fazer a média aí para poder ter resultado. Então, aqui, quando o prestador atua de forma alinhada à estratégia operadora, com compromisso assistencial e visão de parceria, ele deixa de ser apenas fornecedor e passa a ser parte ativa do crescimento do negócio. Aqui a gente coloca também, entendemos que diferenciais competitivos da relação operadora-prestador, bastante importante, né, como atendimento humanizado, como diferencial competitivo. Quem diria, né? Que a gente está num momento de IA, que a gente não sabe a verdade se está sendo atendido por uma inteligência artificial, por uma pessoa. Então, assim, nós estamos num momento, mais a saúde, carente e em dúvida também. Então, a humanização deixou de ser um atributo acessório e passou a ser o fator decisivo na percepção de valor do serviço de saúde. A experiência do paciente influencia na retenção, satisfação e reputação. Que bom, né? Ainda a gente tem espaço aí entre as máquinas. Isso é muito importante. A exclusividade e profundidade na entrega, a compaixão e leitura de contextos nas decisões, resolubilidade e foco em solução. Então, a exclusividade e profundidade na entrega são parcerias mais profundas, geram maior alinhamento operacional, melhor integração de processos e mais consistência na jornada assistencial. A compaixão e leitura de contextos aqui são negociações maduras, consideram o contexto real das partes, preservando o equilíbrio, continuidade e capacidade da entrega. Resolubilidade, mais importante discutir através é desenvolver, né? Mais importante do que discutir entraves é desenvolver, mecanismos que resolvam problemas com agilidade, clareza e responsabilidade compartilhada. Porque o que a gente discute realmente é o que passou e são as discussões que nos trazem para os conflitos que a gente tem diário. Então, já tem um volume já considerável de faturamento também com alguns prestadores e não é diferente já dentro da realidade que a gente vem atravessando. Então, aqui também, reputação, crescimento e mercado, parcerias bem construídas, fortalecem reputação institucional, geram mercado e criam diferenciação competitiva. Em um setor no qual a qualidade percebida, acesso e segurança têm peso decisivo. A forma como operador e prestador se relacionam também se transforma no ativo da marca. Eu vou resgatar um pouquinho, que nós chamamos o Maicon ali para falar das nossas ações, e que traduz muito isso. A gente tem sido um apoiador de vários prestadores em projetos, em parcerias, né? Então, nós não temos ali o ativo do hospital, mas em algumas praças a gente já consegue
ter uma forma diferente de negociar, porque eu já tenho a troca, eu já tenho vidas, e muitas vezes, em alguns serviços, a própria Select conseguiu ampliar determinados serviços por falta de recurso daquele prestador. Em alguns locais, né, no norte do país, próprio Nordeste, sempre tem a discussão para alguns mercados, maternidade, atendimento infantil, 24 horas, o peso que traz isso também para o prestador, o nicho, né, que ele está escolhendo para o negócio dele, o próprio pronto atendimento. Então, são situações em que a gente sempre se coloca à disposição para tentar buscar um modelo em que traga equidade, que traga também sustentabilidade para ambas as partes. O que a operadora quer do lado de cá é que o beneficiário seja bem atendido, que ele possa referenciar a marca dele, que, tendo aquele plano de saúde, ele tem um atendimento, não digo diferenciado, mas um atendimento de qualidade, porque nós atendemos a saúde privada. Então, a gente tem que se dedicar um pouco mais, embora todos tenham o direito de ter uma medicina de qualidade, né? Então, isso é importante para a gente estar sempre refletindo. Bom, reputação institucional, confiança do mercado e crescimento consistente. Parcerias bem construídas fortalecem a imagem da operadora diante de beneficiários, parceiros e stakeholders. Qualidade percebida, que é a confiança do mercado, acesso e segurança como pilares da diferenciação competitiva. E o crescimento consistente. Negociar com equilíbrio, visão estratégica e foco em um valor é uma forma de ampliar o mercado com solidez. Então, negociar com equilíbrio, visão estratégica e foco em valor é, portanto, uma forma de crescer com consistência. Ampliar o mercado e fortalecer a imagem da operadora diante de beneficiários, parceiros e stakeholders. São pontos também de reflexão, né? Que negocia para quem está diariamente conversando, até para que leve para as suas diretorias, para o seu CEO, né? Que sempre está buscando o resultado, mas também está buscando novas oportunidades. E eu creio que nessa linha a gente consegue dar as mãos e seguirmos em frente aí dentro do planejamento estratégico de cada instituição. Aí é o futuro da saúde suplementar. O futuro da saúde suplementar não será sustentado apenas por volume, mas por relações mais inteligentes, contratos mais equilibrados e parcerias capazes de unir eficiência econômica, qualidade assistencial e crescimento de mercado. Relações mais inteligentes. A evolução da lógica transacional, que é o que a gente vive, para parcerias estratégicas com visão compartilhada de futuro. Não dá para a gente ficar só na mesmice, né? Vamos dizer assim. Acho que a gente tem que estar inovando, participando de discussões estratégicas e o alinhamento das instituições para o crescimento, tanto do lado da operadora quanto para o lado também do prestador, né? Os contratos mais equilibrados. Modelos de remuneração alinhados à realidade assistencial com previsibilidade e redução de conflitos. Esse é o ideal para quem está chefiando lá um faturamento de um hospital, que ele tem que diminuir lá o percentual de glosa, mas a operadora por si também tem as suas metas, né, de estar glosando aquilo que não está correto, né, ou identificando o que não está adequado, digamos assim, deixa eu corrigir aqui. Mas tudo por falta muito de comunicação. E uma coisa que a gente escutou muito nesse Brasil afora, e foi de uma forma unânime, é a falta de comunicação, falta de retorno. E, enfim, aí a gente tem que estar revisitando isso para que a gente possa sempre estar de mãos dadas, não só no início ali, ou na sequência da contratualização que nós discutimos as nossas partes, né? O crescimento de mercado, a eficiência econômica e qualidade assistencial como bases para a expansão sustentável e diferenciação competitiva. Também é bastante importante, né? Aqui, a gente traz uma reflexãozinha para vocês. A gente convida aqui que vamos juntos, um coração de cada vez. Mas eu deixo para falar um pouquinho que a nossa operadora hoje, nós estamos fazendo parcerias com alguns prestadores em algumas determinadas regiões, olhando aqueles números regionais, né, estrategicamente, onde a gente pode crescer a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas é saber que a operadora
ela vem praticando, né, o modelo de parceria. Grande tendência do mercado são as verticalizações. Não podemos esconder isso. Eu não quis debater esse tema por estarmos aqui como um operador e falando com um prestador. Eu acho que a estratégia é de cada um. Todo mundo está buscando saving, todo mundo está buscando qualidade. E a tecnologia, né, está realmente em alta dentro de um hospital, principalmente. Os investimentos são investimentos muito altos. A gente sabe disso, a modernidade, para que se tenha cada vez mais desfechos clínicos positivos e tudo mais que a gente vê dentro da saúde. Mas é o convite, né, para que a gente possa, de fato, sentar, conversar. Os parceiros que nós já temos contratualizados, a oportunidade de revisitar também as nossas negociações, para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa parceria e que a gente possa crescer junto, né? A intenção não é fazer com que o prestador tenha dificuldade operacional, porque ela existe, e são pessoas muitas vezes. Nós trouxemos já vários profissionais nesses quase 3 anos, profissionais renomados, como eu falo, inclusive nós temos bons profissionais, e alguns a gente teve que não dar continuidade, porque ele estava aplicando uma situação que já vem aplicando há 20 anos, 25 anos, então é um profissional de muito peso. Só que está sendo bastante radical, olhando uma operação que já vem de outras grandes empresas e que é natural, para poder apertar lá o prestador mesmo. Mas vocês estão pagando contas lá atrás, como eu falei anteriormente, vocês não estão glosando isso. Então, a gente começa a entrar na mesma situação. E aí faz com que a gente dê um passo para trás para manter o que a gente, de fato, sentou com cada um. Eu praticamente sentei com mais de 500 hospitais nesses 3 anos. É muita coisa. Conversei com várias pessoas do norte ao sul. Até na ANAP aqui, a gente deu uma ajudinha aqui no Acre, que eu estive lá também, que hoje o hospital faz parte aqui também da ANAP, Rondônia. Então, de uma certa forma, fazendo um approach aí também, né, para que esses hospitais tenham visibilidade, que tragam as suas experiências, que, né, elenquem suas necessidades, porque o Brasil ele é imenso, né, país que realmente quando você visita, eu particularmente conheci todas as capitais, onde eu tive o privilégio de estar me relacionando, contratualizando, negociando com cada estado. Isso trouxe para mim um ganho muito grande, um aprendizado muito grande, além da própria cultura, né, que o Brasil é maravilhoso, é sensacional, é muito acolhedor, de um modo geral. Então, é isso que eu tenho aqui para falar para os senhores, né? Então, minha gratidão é muito grande aqui para vocês, para quem está também nos assistindo. Quero mandar um abraço para os colegas aí, que meu celular não está parando aqui. Quero agradecer, não está nem atrapalhando, estou feliz mesmo, estão reconhecendo aí. Espero ter trazido um pouco de um conteúdo que a gente possa sempre estar colocando na mesa e estar aplicando de uma forma mais inteligente a nossa parceria. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, alguma pergunta aqui? Tem uma pergunta? Ó, Dornelles, a gente tem uma pergunta no chat. A gente está com 200 pessoas no chat. A pergunta é da Cláudia. Como avançar e fortalecer a relação entre prestadora e operadora mediante a grande dificuldade no desfecho das negociações contratuais e alto índice de glosas? Acredito mudança de visão no mercado. Acho que acredito na mudança de visão do mercado. Nós falamos sobre isso, uma boa pergunta aí, obrigado a Cláudia. É um mercado altamente conflituoso. Quer dizer, um querendo entregar o que tem de melhor, o que tem de mais qualidade, e o outro lado tentando equilibrar, né, essa situação para que o pagador de tudo isso, que é o beneficiário, seja ele individual, seja ele empresa, consiga também manter a sustentabilidade para que ele está oferecendo, principalmente quando são grandes grupos também que contratam uma operadora de plano de saúde. E é isso, trazendo modelos mais inteligentes. As glosas, quanto mais a gente traz profissionais que são excelentes, são muito bons,
acabam olhando ali o contrato, olhando o que foi aplicado dentro de determinados procedimentos, eles já têm uma visão do mercado. Não digo que está errada, enfim, mas eu acho que tem que ser revisitada. Então, tem responsabilidade, sim, do lado da operadora, muito grande, mas é inevitável não ter também a responsabilidade do prestador. Por isso, a importância da mudança do mindset para que a gente possa, de fato, seguir em propostas construtivas que tragam resultado para ambas as partes. É o nosso objetivo. A gente quer chegar nesse ponto, mas é bem desafiador. A próxima pergunta é do Edilson Luiz Ribeiro. O foco de expansão da Select está em grandes centros ou também em regiões interioranas? Uma boa pergunta. Obrigado também, Edilson. Tá? Nossa estratégia, para que tivéssemos uma visibilidade um pouco mais positiva, nós começamos no Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e chegamos agora no Sudeste, lançando praticamente em outubro do ano passado a comercialização em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também. São mercados bem consolidados. A gente viu os números ali que a ANS apresenta, né? A própria taxa de cobertura da saúde suplementar. O Sudeste está bem à frente do resto do país. E então a gente quer buscar mercados, não digo mercados difíceis, mas desafiadores. Tanto é que estamos no sul do Pará buscando algumas parcerias, né? Efetivamos algumas parcerias. Tá lá, chega a faltar até recurso, onde a gente está investindo também um pouco em prestadores para que ele possa dar mais qualidade, ofertar mais serviços. Então, ele não é só grandes centros. Onde tem oportunidade, nós vamos fazer um estudo, se tiver alguma cidade que a gente ainda não analisou, porque há 3 anos atrás, a primeira coisa que nós fizemos foi o estudo do mercado, né? Foi olhar o market share, olhar o produto de cada operadora, seguradora, rede credenciada, preço. Também não podemos esquecer da parte comercial, porque não basta simplesmente você lançar uma operadora, ter a rede credenciada e esquecer que tem que ter um time que faça com que esse negócio evolua, que é a venda. Que muitas vezes é o corretor, que já está consolidado com várias operadoras, que aí entramos numa outra discussão, né, também, que não é a discussão aqui, mas é um conjunto de coisas. Então, respondendo aí, basta só nos desafiar, que a gente está com vontade de poder estar avançando em alguns mercados. Uma operadora que foi para o Acre, foi para Boa Vista, né, foi para Porto Velho, então ela não está limitada aos grandes centros, né, que com todo respeito estou falando disso, que são cidade e pessoas maravilhosas lá que eu tive o privilégio de conhecer. É isso, acabou as perguntas do chat. Então tá bom. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que assistiu a gente de uma forma online aí. Espero poder conversar com cada um de vocês aí em breve. Tá bom? Obrigado mais uma vez.